Queridas irmãs, queridos irmãos, é com alegria que aqui estamos reunidos mais uma vez para o nosso projeto Pílulas, neste momento, reflexindo sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier. Mas para bem aproveitarmos estas reflexões, aqueles que assim desejarem poderão fechar seus olhos e trazer a imagem do Mestre querido à nossa tela mental, assentado no jardim interior de nossos corações, convidando-nos a olharmos para dentro de nós e a partir daqui na direção de todo o orbe que se estende. Convidando-nos a refletir sobre sua mensagem evangélica, sobre sua boa nova, tão incompreendida ainda entre nós, para que delas possamos aurir os ensinos e as motivações necessárias ao nosso próprio crescimento e transformação. E que assim sendo, possamos aproveitar da pílula de hoje aquilo que no mais íntimo de nós precisa ser reformado, precisa ser mudado, para que a partir da nossa regeneração todo mundo seja igualmente regenerado. Que assim seja então. Muito bem. E com esse espírito de gratidão, refletimos hoje sobre a pílula de número 4, chamada Trabalho, que é uma reflexão acerca do Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Vamos ver o que Emmanuel, o Espírito Amigo, nos diz a respeito desta quase desabafo, vamos dizer assim, deste quase desabafo de Jesus, quando ele coloca: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Interessante, para começarmos uma reflexão nesse sentido, entendermos um pouco do sentido para nós dessa palavra trabalho, que até tem buscado por orientações outras se mudar para outros termos, né? Mas vamos entender primeiro o que significa a palavra trabalho, para depois entendermos para que termos ela hoje em dia tem sido associado. Trabalho, na verdade, tem duas origens, né? A primeira, né, em cima da palavra latina chamada tripalho, que seriam três madeiras colocadas, né, de forma justapostas, como um cavalete, aonde as pessoas que não exerciam as atividades, né, de forma adequada, segundo os senhores, né, de escravos, os escravos que não cumprissem com as suas tarefas, eles eram a elas atados e aí ficavam sofrendo essas terríveis torturas. Dessa palavra tripalho,
veio então o termo correlato, que é o trabalho forçado, né? Trabalhar para não ficar no tripalho, vamos dizer assim. E também outra palavra que tem a ver com trabalho, segundo alguns autores, seria a palavra tríbulos, que refere-se a um tridente que era utilizado para poder estar apontado aos escravos quando esses deixavam, né, por razões óbvias do seu cansaço físico, de trabalhar. Daí outras palavras também, como atribulado, né, que diz respeito a quando a gente se percebe com muito trabalho, né? Tribulações, né, de quando diz respeito a muitos problemas, né, normalmente associado a muitas coisas que nós temos que fazer ao mesmo tempo. E parece que não, mas isso vem ao longo dos anos, dos séculos, né? O próprio Emmanuel nos coloca isso, né? É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Esse pretérito obscuro, quer nós tenhamos sido senhores, quer nós tenhamos sido escravos, ele permanece dentro de nós quando nós entendemos a palavra trabalho. Mas Jesus nos traz um outro significado para trabalho, né, que é atribuído hoje à palavra labor, que nos traz palavras com muito mais sentido para nós dentro daquilo que Jesus quis nos dizer: colaboração, elaboração, ou seja, o trabalho criativo. Não necessariamente o trabalho para ganhar dinheiro, né? E a gente sabe que aqui nesse momento, Jesus, quando ele quis colocar isso, ele quis colocar no trabalho no sentido da função, do propósito, aquilo que nós buscamos fazer para a humanidade. E aí não é só o trabalho assalariado de 8, 12 horas de jornada, mas também o trabalho que nós fazemos quando no lazer. O que estamos elaborando? O que estamos pensando? Será que ainda temos aquela visão ingênua de que o paraíso nos reserva um lugar de descanso eterno, aonde sequer nós trabalharemos? É aí que Jesus nos coloca: meu Pai trabalha até agora. Deus, que não tem começo nem fim, incessantemente é trabalho. Cria uma natureza que a todo momento nos mostra que é trabalho. Nada é parado, pois toda a vida reflete movimento. E para que haja um movimento, a própria física nos diz, precisamos da força do trabalho. Agora, que possamos também, da nossa parte, valorizar cada trabalho realizado por cada irmão e cada irmã que à nossa volta se encontra. E aí valorizar não só do ponto de vista monetário, porque Jesus também em outra passagem nos coloca muito claramente que não importa se você trabalha 10 horas ou 1 hora, o salário tem que ser o mesmo para que seja justo e equânime para todos, né? Nesse grande exemplo de equidade que ele traz para cada um de nós. Não importa que nós façamos este trabalho, exerçamos este trabalho de menor ou de maior monta, todo trabalho tem a sua importância, pois todo trabalho se encaixa na complexidade de relações que dá sentido à vida. Portanto, o mundo não poderia ser somente de enfermeiros, ou o mundo não poderia ser somente de pintores, tampouco de carpinteiros. Cada um de nós tem a sua função e a sua tarefa, e tarefas que vão se atualizando ao longo dos tempos, agora cada qual com seu sentido. Isso me remete a uma fala uma vez de uma amiga que me disse que adoro fazer o que eu faço, e no caso ela era enfermeira. Adoro fazer a enfermagem. Agora, se a enfermagem me fosse retirada e eu tivesse que ser pipoqueira, pode ter certeza, aquela praça ia ter a melhor pipoca do bairro. Olha que interessante a colocação. Não importa a função que nós exerçamos, porque para aquela pipoca também ser boa para as crianças, para aqueles que se cercavam, essa era a função do trabalho dela, trazer um pouco mais de alegria. Da mesma maneira que, com certeza, ela trazia alegria e felicidade exercendo a enfermagem de forma plena. Então, baseado neste belo exemplo,
que possamos nos conscientizar de que devemos buscar exercer as nossas atividades de forma plena. E repito, não somente as atividades remuneradas, não somente aquelas atividades para as quais somos pagos para exercê-la, mas, sobretudo, as atividades que dizem respeito ao nosso processo de colaboração, ou seja, de trabalho conjunto e incessante com o Pai, que, como o mesmo Emmanuel nos disse, começou ontem. Esse trabalho humilde começou ontem. E Jesus já vem trabalhando há quanto tempo? Que possamos, ainda assim, mesmo com Jesus tendo começado há tanto tempo, Ele nos exigindo, nos pedindo, nos clamando por esse nosso trabalho humilde, que possamos a Ele ser reconhecidos, por sermos tão pequenos e ainda assim Ele querer nossa colaboração, exercer este trabalho de forma dignificante. E aí entendermos que somente teremos um mundo de regeneração quando, da nossa parte, regenerados formos de nosso passado pretérito, de passarmos do entendimento de que o nosso rumo é o descanso eterno, para entendermos que somente o trabalho eterno nos dará a paz e a vida eternas, porque a vida é trabalho, é movimento. E agradecidos por esta reflexão que nós fizemos, possamos então, neste momento, fechar nossos olhos e pedir ao Pai tão somente uma coisa: que não nos falte o trabalho, que não nos falte a oportunidade de auxiliarmos, de colaborarmos, de crescermos de forma construtiva e construirmos o mundo que desejamos. Que por ele possamos garantir nosso sustento material, mas, sobretudo, nosso sustento espiritual, para que ao final dele possamos dizer: gratidão por conseguirmos ter feito parte da sua messe. Se conosco então e abençoe-nos ontem, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima pílula neste momento no projeto do livro Caminho, Verdade e Vida. Muito obrigado.